Meus queridos, minhas queridas, meus caros camaradas, teólogos e teólogas de esquina, estamos aqui mais uma vez para inaugurar uma playlist que a gente resolveu fazer. Lembra que a gente falou há muito tempo que a gente ia ter uma playlist chamada Pergunte o que Quiser? E hoje está aqui com um amigão meu, pessoal, de, sei lá, muitas lutas, né? Muita coisa, muita campanha, enfim. Nós estamos com ele, que é, além de um irmão, desse cara, irmão, um cara, gente boa do caramba, entendeu? É ele. É um cara que é zen budista ou um budista? Um budista zen. Ou um budista zen. Eu acho que é melhor zen budista, porque nem sempre a gente consegue ser zen, um budista zen. Né? Então, é um cara com zen budista, é um bandista e é um cara que conheceu a gente e, sei lá, né, bateu assim. Então, a gente resolveu inaugurar com ele, mas esse é um espaço para você que está em Curitiba, ou região metropolitana, e você resolver, cara, eu vou fazer umas perguntas para esses malucos, quero saber o que eles pensam. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, de verdade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Kleber. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, meu amigo. Satisfação, né, para te receber aqui. Obrigado. Um quadro incrível, que eu estava muito curioso para que a gente pudesse realizar. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas a gente não quer que você tenha dó, não. Tudo bem. Pode não sair. Não, o bom é que qualquer coisa tá filmado, então eu tenho provas para me defender depois. É verdade. Mas antes dele, né, fazer as perguntas, eu queria que ele explicasse um pouco desse pensamento de ser budista, ser um bandista, e como é que isso Se conversa ou dialoga. Tá, certo. Acho que assim, uma coisa que eu já percebi na minha vida bastante é que a palavra aleatoriedade, ela flerta muito com a minha personalidade, assim. Então até tem aquele meme do Ronaldinho Gaúcho, que ele tá de médico, tá tocando um tambor, tá de peruano, assim. Eu me sinto muito representado por aquele meme, assim. Isso desde a época de faculdade o pessoal já falava. Uma hora eu tava numa batalha de rap, outra hora eu tava com a reitoria lá da PUC, que eles usam umas roupas que são meio episcopais, assim, também, sabe? Bem compridas e tal. E ao mesmo tempo a galera do direito, a galera da engenharia, então já começou sempre muito assim. E essa diversidade, essa pluralidade, eu acho que ela foi semeada na minha vida quando eu era criança, na verdade. Porque a minha mãe, ela tem uma base cristã católica, toda a minha família tem essa base há muito tempo já, mas teve um certo momento ali em que a gente começou a conhecer outros tipos de fé também. Isso foi dos meus 7 até os meus 13 anos, mais ou menos, e nesse período eu frequentei muitas religiões. Cheguei a frequentar algumas por bastante tempo, cheguei a visitar outras, então, por exemplo, já visitei também igreja evangélica, algumas vezes, mas não cheguei a frequentar por um certo período. Mas eu cheguei a frequentar, por exemplo, o Centro Espírita por um bom tempo. Kardecista. Cheguei a frequentar por um bom tempo também a Tenrikyo, que é uma religião japonesa, oriental, Seisho no Ie. Cheguei a frequentar também já o Jorei, que daí é mais uma prática também. messiânica. Isso, não chega a ser uma religião, se eu não me engano, acho que é mais uma prática realmente. Frequentei também por um bom tempo aí terreiros de candomblé, não era de umbanda na época, né? Hoje eu frequento a umbanda, mas era o candomblé na época. E aí eu comecei a conhecer muito de uma diversidade de vários pontos de vista sobre a fé. Então acho que isso ficou plantado em mim. Também acabei conhecendo com a minha mãe práticas esotéricas, que não necessariamente daí elas seguem alguma religião específica, como por exemplo Reiki, como por exemplo floral, enfim, minha mãe fazia várias coisas que ela foi aprendendo, fazendo um curso, e eu estava nesse meio. Só que aí em 2013, né, mais ou menos essa fase se encerra, a gente retorna, a gente nunca deixou de frequentar, na verdade, a igreja católica. Pelo jeito, tu e tua mãe, parceria. Sim, mas na questão religiosa especificamente, isso diverge um pouco, né? Não, na verdade, assim, foi esse período. Existe um bom diálogo entre vocês. Sim. Né? Tu e tua mãe tá sempre juntos, tá fazendo as coisas. Grande abração, dona. Mesmo que talvez tenha divergência, que claro. Não, ela é muito incentivadora, assim, de tudo. Eu acho que ela sempre fala, como toda mãe, né, no sentido de leva o casaco para onde você está indo. Então, olhe para onde você está indo, esteja atento, né? E independente de onde você estiver, tenha consciência de que você está fazendo algo que seja bom, né?
Então, até no período que eu comecei aí por conta própria, buscar entender mais a minha espiritualidade, a minha mãe sempre deixou muito clara essa questão, assim, olha, eu já tive esse momento, né, de buscar minha fé em diversos locais diferentes. Eu sei a jornada que pode ser muitas vezes um pouco desgastante, frustrante, ao mesmo tempo empolgante, mas sempre tem o orar e vigiar, assim, né? Acho que sempre foi muito sobre isso. E aí, então, a gente nunca deixou de praticar a fé católica cristã, mas teve esse período que a gente também conheceu outras formas de ver a vida, e quando eu tinha 13 anos de idade, foi quando eu comecei a ir por conta própria, querer rechaçar tudo. Que foi um momento de, não, agora eu não quero mais nada, eu já vivi, Adolescência, né? eu vivi tudo que eu tinha para viver. Aí eu fiz o crisma, mais ou menos nessa época, né? E ali na Igreja Católica, talvez vocês também saibam, né? O crisma é muito uma questão de... Não sei se na Igreja Evangélica não tem crisma, né? Não. Mas é aquele momento que, segundo a visão católica, os pais estão agora dizendo, beleza, não somos mais responsáveis pelos seus pecados, agora é por sua conta e risco, né? Tanto que tem uma piadinha que o padre sempre contava pra gente, era assim, tá com muito morcego aqui na igreja, o que a gente pode fazer? Daí um padre chega pro outro e fala, vamos crismar eles, que eles não parecem mais. E comigo foi assim. Morcegão daquele Então, obrigado agora, né? E aí eu comecei essa peregrinação com 18 anos de idade, me veio uma vontade de entender um pouco mais sobre a fé, comecei a ter minhas experiências pessoais, mas ali nos meus 22 anos que foi realmente quando eu entendi que não, pera lá, acho que a vida é mais do que faculdade, cervejada, amigos e festa, tem uma outra coisa aí também que me toca, né? E aí eu comecei a buscar a espiritualidade. Num primeiro momento, em 2019, eu busquei muito por meio do budismo, do hinduísmo, dos Hare Krishnas, que são todos da linhagem védica, né? E depois elas desdobram dessas formas, mas eles têm uma base comum. E pratiquei muito, assim, por muito tempo o Zen budismo. E aí, foi quando eu comecei a perceber algumas coisas também de similaridade com outras formas de ver a vida. Nessa época eu também cheguei a começar a frequentar o terreiro de Umbanda por conta própria. Não é o terreiro que eu frequento hoje, mas já foi me dando um pouco de conhecimento ali. E em 2021 foi quando aí eu comecei a frequentar o templo budista mesmo. Aí frequentei durante um ano, mais ou menos, era aquele período de meio que pandemia, meio que não, então a gente podia ficar um pouco, mas não podia, né? No final de 2021, começo de 2022. E entendi que o budismo é uma coisa que eu posso levar para minha vida independente de onde eu tô, assim, né? Porque é muito uma questão de estado de espírito, assim. Tem até, se não me engano, tem um livro, posso estar enganado, mas que o nome dele porque eu é um padre que escreveu porque eu precisei virar budista para ser cristão. E ele fala muito sobre como a visão budista reforçou a fé cristã dele, assim. Porque o budismo não fala sobre Deus, né? Ele não fala sobre... É uma religião ateu, né? Na verdade não é uma religião, né? Até aquilo que a gente É verdade. comentando. É uma filosofia ateu. O budismo não acredita na existência de Deus. Na verdade, não. Não. Ele não fala sobre. Ah, É uma área cinzenta, entende? legal. Então ele não fala que Deus existe, mas ele também não fala que Deus não existe. Então, ou seja, eu posso ser um budista ateu, como também eu posso crer Ser em Deus. crente. No sentido de crer. Crer nisso. Eu acho que sim, mas aí depende, porque, por exemplo, a linha do budismo, do Zen budismo, talvez dê para fazer isso. Agnóstico, eu acho. É. Acho que eu posso ser um agnóstico. Mais agnóstico, acho que é mais simples. Faz Eu mais ateu não sentido. acredito em nenhuma espiritualidade. Né? Exato. Até porque também tem a questão que o budismo fala sobre coisas divinas. Mas ele não fala sobre Deus especificamente. Então, talvez é um agnóstico. Agora o budismo tibetano, se eu não me engano, que esse eu conheço menos, ele já é mais místico. Então daí definitivamente não daria talvez nem para ser agnóstico, se você segue por essa linha. Mas posso estar falando besteira porque é uma linha muito... Não, mas é do vertente. Isso. É de qual vertente? Do Zen budismo. Zen. Do Zen. Isso, exato. E depois de um tempo, então, eu comecei a me reaproximar de centros espíritas. E o centro espírita ele acaba que foi me levando também de volta para Umbanda. E daí é assim
ano passado, eu fui, no começo de 2024, fui prestigiar uns amigos da escola de samba, um professor de escola de samba, lá no terreiro e a princípio que eu ia fazer ali só para ver como é que tava, para prestigiar, que já tinha me chamado para ir muito lá, me virou uma chave, assim, e eu percebi que era lá o local que era para eu estar praticando a minha fé. Então, eu tô desde então, fez 1 ano e 2 meses agora que eu tô lá. Legal. Bom, em sendo assim, legal, é legal que a galera tem uma visão panorâmica de quem é o Kill, e aí, de repente, até as perguntas passam a ter um fundo, um pano de fundo que dá um contexto, que dá um norte. Ah, ele está perguntando isso por quê? Ah, então, vamos lá. Isso é porque a comunidade, tanto do budismo quanto da Umbanda, pode comentar aí, deixar seu like, compartilhar. Vou mandar para eles também. Manda. Para que a gente possa expandir o diálogo aí entre a gente. Até porque, né, todo mundo pensa, evangélicos não conversam com umbandistas. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou evangélico, eu sou seguidor de Jesus. Não dá. Segundo, que apesar de ser seguidor de Jesus, eu dialogo com todo mundo. Gente, eu procuro conversar e amar a todos. Aliás, é a ordem. O Cristo disse que nós deveríamos, inclusive com os inimigos. Aí os inimigos, ama e ora por eles. Então, o que eu tá longe de ser inimigo? Então, legal. Cara, eu acho que é um espaço muito produtivo para a gente estar aqui conversando de fato. Separei algumas perguntas aqui, né, para a gente poder trocar essa ideia. Mas antes disso, eu percebo uma necessidade de deixar claro um ponto. Porque eu já percebi que às vezes eu tenho um costume de falar coisas que eu discordo da pessoa, não deixando claro que eu concordo com 80% do que ela disse. E dela acha que eu só tô... enfatizando a discordância. Exato. Então, um primeiro ponto, assim, que eu acho muito importante ressaltar, é que mesmo sendo zen budista, mesmo sendo praticante da Umbanda, eu também acredito em Jesus Cristo. E nos ensinamentos dele, assim. Então, os umbandistas não negam. Pelo contrário, eles acreditam que houve o Cristo. Então, inclusive tem o secretismo com isso, que é Oxalá, se não esteja enganado. Isso, Me passa um copinho de água, por favor, meu querido. Pronto, desculpa te interromper, pode continuar. E, então, acho importante primeiro dizer isso, né? Não só que eu acredito em Jesus, mas eu também acredito nos ensinamentos dele. Perfeito. Eu busco seguir esses ensinamentos na minha vida, né? Até, como eu mostrei pro Kleber, né? Eu tenho essas 2 tatuagens aqui na minha mão, bem na palma da mão, que o motivo de eu fazer elas exatamente na palma da mão era justamente para fazer alusão às chagas de Jesus, para que eu não esquecesse que ele não morreu em vão, né? E todos os ensinamentos que ele traz, assim. Porque eu acredito que os ensinamentos que ele tem são ensinamentos para você ser um ser humano excelente, se você conseguir fazer metade, assim, pelo menos, e ainda mais em termos de liderança, assim, né? Então, como eu me envolvo muito em locais que a liderança é necessária ser exercida, eu sempre busco lembrar do que talvez Jesus faria nessa situação, assim, né? Então, acho que é importante trazer esse ponto. Feito esse disclaimer, né? Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu anotei. Algumas páginas, já pela página 5, brincadeira. Agora já até um frio, né? Vamos lá, vamos pra frente. Tá. Eu acho que uma coisa importante que eu queria entender antes, assim, talvez você já pode até ter abordado isso em algum momento, ou... Não tem problema, a gente é pet. Ou talvez para você seja muito óbvio, mas eu acho que seria interessante até para a galera que talvez não seja tanto do mesmo meio que vocês, entender por que a separação da fé cristã em protestantes e católicos, né? Pergunta boa. Assim, eu talvez sei que existem até mais vertentes, então acho que uma primeira também uma pergunta é se vocês consideram protestantes também, né? Posso começar essa? Começa aí, eu tenho um complemento, hein? Eu gosto a história da igreja é um assunto que me interessa. Eu também gosto. Bom, a igreja, quando ela nasce nos evangelhos ou em Atos dos Apóstolos, e ela tem ali toda uma teologia, que inclusive é meio que sistematizada por um cara muito inteligente chamado Apóstolo Paulo, né? E aí a gente tem um compêndio de conhecimento e de fé que, é claro, revela muito do que é Deus, não revela tudo do que é Deus, porque isso é impossível, deve revelar
3%, menos, mais, eu não faço a menor ideia, mas certamente nos ajuda a entender aquilo que Deus não é. Dentro dessa ideia daquilo que Deus é e o que Deus não é, o catolicismo no começo, que inclusive chega depois, recentemente, através do Papa João Paulo, se eu não me engano, até pedir desculpa de uma série de coisas. Então a Igreja Católica mesmo volta atrás de uma série de posturas e posições. As mais graves que fez com que os protestantes aparecessem era, por exemplo, a venda de indulgência, que era o perdão aos pecados, o controle sobre as almas, a igreja ditava quem ia para o céu e quem não ia. As 95 teses de Martim Lutero, que ele prega na porta, 90 ou 95? 95. 95. Ele prega na porta das igrejas, tinha uma lista dessas questões que ele falava, gente, isso daqui não está na Bíblia, isso não tem base bíblica. E a igreja, na época, não lida bem com isso. Então, Lutero é excomungado, perseguido. E a ideia dele não era fazer uma cisão. Ele era um reformador, ele queria reformar a igreja. Ele falou, gente, vamos voltar para as escrituras, porque essas práticas não estão de acordo com aquilo que a gente entende ser as escrituras. É por isso que há uma cisão. Então, a reforma protestante hoje, inclusive, os protestantes são reconhecidos em seus batismos, por exemplo, pela Igreja Católica. Mas isso só aconteceu depois de muito tempo. Não, a gente aceita o batismo dos crentes, dos protestantes, está certo e tal. Então, essa cisão veio por causa desse não acolhimento da Igreja Católica para com esses protestos de Martim Lutero. Você queria complementar, né? E a igreja primeiro ela surge lá em Atos com a pregação de Pedro. E quando Pedro, que é chamado de dia de Pentecoste, e Pedro ele prega para um grupo de pessoas e 5.000 pessoas se convertem, um grupo volta para Roma com esse evangelho que Pedro pregou. Então a igreja de Roma surge ali. Então beleza. Por isso que Pedro é considerado o primeiro papa. Mesmo que no primeiro concílio de Jerusalém, quem liderou o concílio foi Tiago. Então, para os protestantes, a gente entende melhor que Tiago liderava do que Pedro. Se fosse chamar de papa, né? Isso. O primeiro bispo seria Tiago e não Pedro. Ok. E aí o que acontece? Essa cisão acontece primeiro quando Roma rompe com a igreja ortodoxa. Então, se a gente for olhar uma igreja mais antiga, seria a igreja ortodoxa. Existe esse rompimento e surge a igreja católica apostólica romana. Beleza. Com essas inúmeras coisas que o Cléber citou, de violências, cruzadas, etc., etc., já tinham grupos que se reuniam, como os valdenses, por exemplo. É um grupo muito mais antigo do que o protestantismo. Eles se reuniam para tentar confrontar de uma forma que não custasse suas vidas, mas geralmente custava. Então, quando Lutero rompe com as 95 teses, na verdade, ele tinha a esperança de que quando essas 95 teses chegassem ao papado, o Papa ia entender, era como que ele era ingênuo, né? Ele achava assim, o Papa não tem noção do que está acontecendo, não. Quando ele ficar sabendo, ele não sabe que isso aí está acontecendo. Isso. Quando ele ficar sabendo, ele vai mudar. Ele vai mudar. E isso não acontece, ao contrário. Né? Quando o Papa ficar sabendo, o Papa excomunga ele. Então, existe essa divisão entre... E principalmente os protestantes diziam o seguinte, a gente acredita muito só nas Escrituras, que é somente as Escrituras. Toda a base da nossa fé é baseado na Bíblia. Então, como é baseado na Bíblia, a Igreja Católica ela diz assim, é baseado na Bíblia, mas tem a tradição. E aí a gente diz, não tem tradição. Tem somente as Escrituras. Não, aqui não tem a tradição. Tem, mas pra gente... Mas a tradição não é sagrada. Exato. Ela não é sagrada. Sagrada só seria as Escrituras. E aí existe Lutero disse o seguinte, que cada um possa ler a Bíblia e interpretar do jeito que lhe convém, ou chegar na sua conclusão, bastante aspas. E aí por isso que existe 1 milhão de igrejas ditas evangélicas, e só existe uma igreja católica debaixo do papado. Na verdade, e claro que a igreja católica, só ponderando aqui, a igreja católica atual não é aquela igreja católica de antes. Sim.
Tá, essas escrituras que vocês dizem é a Bíblia. É a Bíblia, sim. Tá, então aproveitando esse gancho justamente, hoje a Bíblia católica, realmente uma pergunta que eu não sei, ela é, entre aspas, maior ou menor que a Bíblia protestante? Ela tem mais livros ou menos livros? Ela tem mais livros. Ela tem 7 livros a mais. Que nós, protestantes, consideramos eles apócrifos. Mas consideramos eles muito importantes para se estudar. Por isso que quando alguém me pergunta assim, porque a Bíblia diz, aí geralmente eu volto a dizer, qual Bíblia você está falando? A evangélica, a católica, a ortodoxa, qual Bíblia? Né? Então, e aí chega justamente no que eu queria chegar do apócrifo, né? Qual é o critério utilizado para que algo seja considerado um apócrifo ou para que seja considerado algo de fato pertencente da Bíblia, né? Qual foi o critério que foi utilizado? Porque da mesma forma que tem 7 livros a mais na Bíblia católica, existem ainda outros apócrifos, inclusive para a Igreja Católica, né? Que também não foram incorporados ali. Sim, sim. Então, por que alguns não foram considerados por ninguém? Por que alguns só pela Igreja Católica? Quer começar? Eu vou dar um achar que é interessante. Quando eles reúnem concílios para decidir o cânon, a canonização, os livros que vão entrar na biblioteca chamada Bíblia, partindo desse princípio, tá, gente? Que quando a gente fala de Bíblia, a gente não está falando que a Bíblia é um livro. Isso. A Bíblia é um conjunto, é uma biblioteca, é um conjunto de livros que a gente considera sagrado. Exatamente. Então, quando eles fazem essas reuniões, muitos são os critérios. Tá? Então, parte dos critérios, por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos, eles são escolhidos conforme a coerência do discurso, por exemplo. Tá? Então, a gente tem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e João, que não é sinótico, mas você pensa, não, é coerente. Até porque eram pessoas que... Bom, vamos lá. Quem escreveu o livro de Marcos não conviveu de pertinho com Jesus, mas escreveu praticamente ouvindo um apóstolo, e aí ele escrevia aquilo que ele ouvia. Tá? Então, a gente tem uma série de critérios que vão colocar esse cânon, esse fio vermelho. E uma delas é também a coerência, são tantos os critérios que... Mas a distância da qual aquele movimento estava ou não de Jesus, o que faz sentido. Se você tem um movimento de pessoas que conviveram com, a fidelidade é maior, a fidelidade é maior. Nunca andou com Jesus. O cara nunca andou com Jesus, mas ele ouviu falar, ele conhece, ele né? E aí ele escreve. Já fica mais difícil. Então, essas características seguem esse tipo de fio vermelho, que é uma questão de coerência. E também tem um ponto esse nome apócrifo mesmo. Porque muitos manuscritos que eram escritos, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, é um evangelho ótimo, histórico, dá para a gente aprender bastante. Mas o próprio manuscrito fala que ele é apócrifo. E o termo apócrifo, agora me fugiu a memória, não é que ele é mentiroso, é como que ele fosse um conto, um romance, uma fantasia escrita. Então, como ele fica claro que ele não é um... Inclusive sua própria proposta, né? É como se fosse eu fazer um filme baseado em fatos reais. Mas a gente altera bastante coisa para ele ficar apresentável. Então, esses critérios fazem que a gente não considere. E tem o que a gente fala que a Bíblia ela é inerrante, ela não se contradiz. E aí a gente não considera livros ou textos que vai contradizer outro texto. Então, um texto não pode contradizer o outro, porque aí ele perde a coerência da Bíblia. Né? Por exemplo, o livro de Tobias. Se você pegar o livro de Tobias, que é um livro católico, ele é um livro que, por exemplo, ele ensina muito feitiçaria. Que é algo que os outros textos vai dizer que não é para a gente fazer. Então, entra em contradição. Então, a gente... Não, esse livro não dá para entrar. Vamos colocar outro. Agora, não dá para a gente descartar a importância desses livros. E tanto historicamente, como teologicamente. Dá para a gente aprender bastante com eles. Uma coisa que é importante é entender esse tipo de coerência. Porque quando você tem... Vou pensar de novo esse exemplo da feitiçaria, só para fazer uma analogia. Você tem lá vários textos falando, gente, é por aqui.
Aí, de repente, aparece um e fala, ó, gente, é por lá. Eu falei, nossa, a gente tem que dar atenção a isso. Mas peraí, mas tem 12 falando que é por aqui, tem um falando que é por lá. A inteligência, o bom senso diz, cara, 12 é maior que um. Então a gente vai colocar os 12 e o 1 vai ficar de fora. Não, mas temos que... Ok, pode investigar, pode sondar, pode aprofundar à vontade. Mas já se provou várias vezes, todas as vezes, que esse aprofundamento levava para uma consciência que, cara, realmente não é por aqui. O que estava certo, os 12 é por lá. Isso também não é algo fechado. Por exemplo, eu não tenho dificuldade com a Bíblia Católica. Eu não tenho. Eu tenho uma em casa, já li a Aliás, excelente, uma tradução excelente, muito boa. Os textos, os outros livros são iguais, a tradução é a mesma, dá para a gente aprender bastante. Eu tenho, já li, acho incrível. Mas, por exemplo, o próprio Lutero, ele tinha dificuldade com 2 livros, que era o livro de Tiago e o livro de Apocalipse, que estão na Bíblia. que estão na Bíblia. Então, também entra essa questão da maioria. O clérigo entendeu o seguinte, não. Na Bíblia... Na Bíblia tem o livro de Tiago e tem o livro de Apocalipse. E o próprio Lutero sentia dificuldade com esses 2 livros. Mas os outros teólogos da época entenderam que não. E aí, Lutero se submete a isso. Entendi. E no caso, você utilizou o termo sinótico. Sinótico. O que é sinótico? De mesma fonte. Tá? De simetria, é a mesma raiz de sim, da palavra sim, entendeu? Entendi. É a mesma ótica, sinótico, a mesma ideia, a mesma fonte, a mesma coerência, o mesmo discurso, bem próximo. Um ponto que vocês comentaram ali, até eu não ia tocar nisso, mas vocês tocaram, e eu achei interessante, que é sobre a questão de feitiçaria, né? Eu ia trazer uma perspectiva de um outro ponto de vista sobre essa mesma questão, mas basicamente você fala que no livro de Tobias ele dá a entender alguma coisa ali sobre a questão de feitiçaria. Sim. Isso é uma coisa que não está dentro da Bíblia protestante. Posso falar protestante? Pode, melhor. Tá. Eu até prefiro. Mas não tá, mas está dentro da Bíblia católica. Independente se está dentro da Bíblia católica ou da protestante, acho que um comum consenso é de que talvez ela exista. Sim. Sim. E aí, levando em consideração esse ponto de vista que ela existe, ela seria algo que é contrário ao que Deus prega? Mais complexo. É uma boa pergunta. Um pouco mais Depois cara, assim, o conceito de feitiçaria que está escrito no livro de Tobias e a qual a Bíblia proíbe é um pouco diferente do conceito de feitiçaria que, por exemplo, o bandista, até o termo bruxa, o bruxo que existe, o termo bruxo ou bruxa, ele já é um termo, qual a palavra que eu vou utilizar? Negativa. Pejorativa. Já é um termo pejorativo. Então, é um pouco diferente. Por exemplo, qual é o ponto que a Bíblia ela vai ser contra a feitiçaria? Porque, geralmente, as feitiçarias que eram descritas nas Escrituras eram feitiços feitos para prejudicar ou para manipular a vida de alguém. Então, é nesse sentido da qual a Bíblia ela condena qualquer tipo de feitiçaria. Outra coisa, você não tem o direito de manipular a vida do outro. E eu sei que você vai concordar comigo nesse ponto. Sabe, feitiçaria com amarração no amor, matar o outro indivíduo, fazer com que o outro ele seja punido. Mesmo que a outra pessoa tenha cometido algo errado, não cabe a nós ser juiz de ninguém. O único juiz sobre nós é Jesus. E mesmo assim, ele espera a gente morrer para nos julgar. Então, ele espera uma vida inteira para a gente passar pelo julgamento. Então, não é da nossa alçada usar técnicas de manipulação para prejudicar alguém. E aí, geralmente, essa feitiçaria a gente vai atribuir ao inimigo, da qual a Bíblia vai falar, chamado o diabo, seus anjos e etc. Mas aí, chega num ponto, assim, e novamente, eu quero frisar aqui, que eu concordo com tudo que você está dizendo. Não, mas tipo assim, em suma maioria, né, não tem algo, meu Deus, assim. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho a mesma perspectiva sobre o que seria a feitiçaria e sobre essa questão do livre-arbítrio, né, de você influenciar nela ou não. Mas aí tem um ponto, e aí chega na questão de realmente trazer
essa pergunta porque eu não entendo. Já, assim, tem certas coisas que a gente vai chegando na fé, que você vai cavando, assim, aí chega um determinado ponto que você fala, beleza, aqui eu não entendo. E eu já entendi que talvez... também tem pontos que a gente não consegue responder. E talvez eu não vou entender por causa da minha vida, mas o quanto eu já entendo é o suficiente para continuar acreditando que Deus existe, que Ele é bom, que eu tenho que estar buscando seguir o caminho dele, enfim. Mas, por exemplo, esse ponto da feitiçaria. Mas sim, por que então Deus permite que ela exista? Uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não saberia dar uma resposta com muita precisão. Eu vou especular. Baseado na minha vida, na minha experiência, na minha visão, eu vou especular. Eu acho que Deus permite que ela exista porque, queira ou não queira, o físico, o humano, esse plano, sei lá que linguagem você prefere usar, muitas vezes tem consciência de um plano espiritual, de um mundo espiritual. E nessa consciência, sempre existe uma tentativa de se relacionar, até porque nós, como seres humanos, buscamos transcender, procuramos a transcendência. E a feitiçaria não deixa de ser uma tentativa quase que de tatear no escuro para acessar essa transcendência. Então, nesse tatear no escuro, cara, você vai ter fracassos e sucessos. Então, você vai conseguir algo com esse plano espiritual. Se é bom, se é ruim, eu acho que é um campo que a gente não deveria adentrar. Porque o que Deus tem a oferecer já supre em hiperabundância qualquer necessidade de transcendência, de relacionamento. Tá? Então, é essa visão que eu tenho sobre essa questão de Deus permitir. O mundo espiritual está aí, para quem acredita, tem gente que não acredita. O mundo físico, humano, está aqui. A gente realmente sente essa vontade e nesse tatear a gente acaba cometendo algumas tentativas. Eu gosto também de usar um exemplo que eu ouvi de um teólogo que eu achei bastante interessante. Imagine que a responsabilidade humana e a soberania de Deus é como se fosse um trilho de trem. Cada uma das barrinhas do trilho, elas vão caminhando, certo? E elas não se encontram, apesar de elas estar bem próximas. Então, é mais ou menos isso. Deus, o homem ele é responsável pelo que faz, mas Deus é soberano sobre tudo. Então, Deus permite que o ser humano trace o seu caminho, tome as suas escolhas, a qual eu tenho dificuldade com o termo livre-arbítrio, mas eu vou usar o termo livre-agência, que o homem ele é responsável pelo que faz, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, sim, o homem ele faz esse tipo, ele acessa essas coisas. E outro exemplo que eu gosto de utilizar é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma filha de 7 anos. E agora que eu estou deixando ela mexer com faca, essas coisas, mas ela era muito pequena. Agora que eu estou ensinando ela a desligar o fogo, ligar, ensinando algumas coisas que eu percebo que ela já pode ter acesso. Mas antes disso, é algo que, se ela fizer, pode prejudicá-la, porque ela não tem maturidade para acompanhar isso. A mesma coisa eu entendo que algumas questões espirituais Deus não nos permite, porque não temos maturidade para lidar com aquilo. Ou melhor, permite, mas ele não é. Tipo assim, tá, se você fizer, ok, mas é tua responsabilidade. Arque com isso. Entende? Arque com isso. Então, existem algumas situações a qual não cabe a nós, porque não é o tempo. Teve um outro exemplo bom, a questão, claro, para mim é um texto poético, eu não sou literalista desse texto, mas a questão da fruta da qual Adão e Eva consumiram. Veja, que existia 1 milhão de árvores, apenas uma dava acesso ao conhecimento do bom e do mal. E Deus disse, não coma. A partir do momento que eles comeram, houve uma consequência. Mas Deus permitiu que eles comessem. Mas eles não tinham maturidade, era como eles eram muito infantis para lidar com aquilo. Agora lida. Aí isso me faz chegar num outro ponto que eu também tinha separado, inclusive, aqui para perguntar, é que
Isso traz uma certa perspectiva, novamente dizendo aqui, né? Eu não acho isso, mas me faz também ter essa perspectiva. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não penso que esse olhar sobre tudo isso, que Deus permite que aconteça, mesmo sabendo que, assim, ó, talvez você tenha certas consequências se você fizer isso, né? Talvez essas consequências não sejam necessariamente algo legal para você, mas definitivamente as consequências podem ser justas sobre a ação que você vai ter. Mas, levando em consideração isso, não vira um certo sadismo? Interessante. Quer pegar essa ou... Sadismo em que sentido? Só me ajude aqui. No sentido de, por exemplo, assim, ó, eu crio você com sua filha. Uhum. Você sabe que ela, com 5 anos de idade, ou com agora com 7, certas coisas ela não tem ainda a responsabilidade para fazer isso. Uhum. E aí você vira para ela e fala assim, filha, não mexa com essa faca, senão você pode se cortar. Aí você pega e ensina ela, mas você sai e deixa ela com a faca. Ah, entendi. Entendo. E aí você volta, ela tá toda cortada. Só que você sabia que ela podia se cortar, porque você sabe que ela tem responsabilidade para isso ainda. Mas mesmo assim, você tipo, falou, bom, eu já expliquei, eu já disse para ela, eu dei o livre... Como que é? Agência. A livre agência para ela. Eu prefiro falar outra coisa. Serve o arbítrio, mas... Vai lá. E ela mesmo assim fez. Então, o que acontece? Nesse caso, claramente você teria uma pitadinha de não, eu estou te ensinando, quero que ela desenvolva responsabilidade, autonomia, mas ao mesmo tempo você sabe que ela não tem autonomia ainda para pensar 100% sobre isso, né? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta de muita gente. Claro. Muita gente. Veja, quando Deus faz a criação e coloca o casal e diz, cuidem disso aqui tudo, né? Isso tudo é um presente. E é tudo lindo, perfeito, funcional, tudo muito legal. E aí ele coloca, olha, pode comer aqui, ó, tem melão, tem melancia, tem abóbora, tem melão, tem melancia, tem uma musiquinha. Abóbora tem melão, tem... pode comer de tudo, tem laranja, tem banana, fica à vontade, tá? Tem uma árvorezinha lá que eu coloquei lá, que é a árvore que eles vêm no bem do mal, lá vocês não mexem não, tá? Mas no restante vocês fiquem à vontade. Então muita gente já me falou assim, escuta, não é só guardar a faca e trancafiá-la, não era só tirar aquela porcaria de árvore e tirar dali? Poderia. Mas isso não é liberdade. Isso não lhe dá alternativa de escolha. Isso é... Eu vou usar um termo moderno da polarização, mas eu acho que encaixa muito bem. Isso é fascismo. Isso é imposição de vontade. Eu acho que justamente aí que acontece o sadismo. É aí que acontece o sadismo. Você coloca uma pessoa num ambiente controlado e não conta nada para ela de fora, outras possibilidades, inclusive a possibilidade de independência. Não que isso seja bom, porque no contexto teológico, Deus é fonte de vida. Você não depender de Deus é você se desconectar da fonte de vida, automaticamente você morre. Mas Deus, mesmo assim, justamente por não ser tirano, ele fala, olha, você tem a possibilidade de romper comigo se você quiser, mas eu não acho que é uma boa, tá? Então não coma, não faça, não rompa, mas você é livre. E você ensina a criança, você instrui a criança, mas em algum momento você tem que permitir ela fazer. Ela vai ter que errar. Ela precisa passar por esse processo de acerto, para ela amadurecer. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele veio para Curitiba. Ele estava no Mato Grosso. Eu conheci ele em Alagoas, minha cidade, no estado natal. Mas a gente sempre manteve contato. Quando estava em Curitiba, ele veio também. E ele, cara, ele não tinha vivência. E aí eu lembro que ele foi passar... Parece bizarro isso, mas é real. Não vou citar o nome dele, eu acho. É João. Aí ele furava a manteiga assim, ele furava e passava no pão. Não acredito. E ele tinha mais ou menos uns 20 anos, cara. 19, 20 anos. Ele furava e dizia, por que eu não estou conseguindo passar a manteiga no pão? Parece meio bizarro, mas... Okay. Porque alguém fazia isso para ele o tempo inteiro. Ele não ganhou casca, ele não ganhou vivência. Parece uma coisa simples. É engraçado, sabe? O pó que a gente coloca no tênis para poder não dar talco, né?
ele jogava no chão e pisava. E aí, o colega que estava dividindo a casa com ele falou assim: Mano, você está sujando tudo. E ele falou: Onde que isso é sujar? Isso é talco, isso é pó. Porra, que alguém não ensinou, cara, velho. Eu lembro que tinha um tênis em cima da mesa. E aí, o tênis em cima da mesa, eu fui, voltei, como eu era meio que o mais velho, né, deles, aí eu falei, mano, esse tênis em cima, levou uns 3 dias que eu tô vindo aqui na tua casa. Porque tá aí pra jogar no lixo. Aí eu falei, tá, mas tu vai jogar no lixo? Aí ele, vou. Sabe quando ele jogou no lixo? Aí ele vira no lixo. Quase isso. Ele pegou o tênis e ele jogou no lixo. Sabe aquele lixinho que fica Na pia. na pia? Não. Ele jogou ali, cara. Mas eu não posso culpá-lo por aquilo, porque ninguém instruiu ele. E ele precisou passar por aquilo para poder ele atingir uma maturidade. E olha, Deus poderia deixá-los sem a árvore do conhecimento do bem e do mal ali. Era só retirar e pronto. Teria dado tudo certo? Teria. Tá? Mas Deus não tem uma natureza manipuladora, não, e não é que ele não seja soberano. Ele não é aquele manipulador. Lembra a trilha do trem, assim. É a trilha do trem. Humana e Tá? soberania de Então, Deus. é fundamental na relação entre Deus e a humanidade que a humanidade tenha a opção de estar com ele ou não. É fundamental até para que o relacionamento seja autêntico. Eu, às vezes brinco, né? Se tivesse uma menina, se apaixonado naquela menina, se apaixonado naquele rapaz, e aí você pega e faz uma poçãozinha do amor que dura 3 meses. Durante 3 meses, aquela pessoa apaixonada, você aquela menina, você é lindo, você é... Aí vai passando o efeito, isso é legal, e tal, você já vai lá, colhe, faz a poçãozinha de novo. Por quanto tempo você vai manter a pessoa sob o efeito da poção? Sem contar que eu já vi muitos relatos de pessoas que fazem esse tipo de feitiçaria de relacionamento amoroso e a pessoa fica presa à outra, mesmo odiando ela, e ela não consegue largar. É uma escravidão. É uma loucura isso. A pessoa odeia o outro, deseja largar, mas não consegue. Nesse sentido, o meu relacionamento com Deus, eu posso dizer, é autêntico. Eu não estou lá porque ele me obrigou. Eu estou lá porque eu quero. Tá. Isso chega. Eu sinto assim, expandir mais uma camada de consciência agora. Achei interessante a perspectiva que vocês trouxeram. Isso, para mim, desdobra em 2 perguntas, assim. Uma primeira vamos olhar pelo lado da pessoa que foi enfeitiçada. Como é que Deus permitiu lá? Porque daí chega no outro lado, né? Entra na questão de... Eu entendo que Deus permite você brincar com a faca, mesmo sabendo que você vai estar errado, todas as consequências, tudo isso, beleza? Mas a outra pessoa estava passando ali na rua, não tinha nada a ver com a decisão do outro. E aí, ela topou com um maluco que queria ela e falou, não, eu vou fazer isso, nem que eu tenho que fazer coisas que são erradas. E aí essa pessoa tem o direito de escolha dela, a autonomia dela retirada, e Deus está permitindo tudo isso? Posso começar? Eu acho, só antes então de passar, daí eu já faço outra pergunta também, né? Que daí já fica como para vocês. E aí, então, levando em consideração tudo isso, né? Por que Deus teve a necessidade de que tivesse seres que passassem por essas escolhas? Tinha uma pergunta também. Estou gostando muito dessa pergunta. Responder essa outra, eu vou responder a Tá bom, primeira. vou responder a segunda aí. Tá. Essa pessoa que estava passando na rua e aí do nada um maluco olhou e quis fazer, e ela não tem nada a ver. Ela não tem. O quê? Ela não tem e tem. Tá. Ela não tem e tem. Porque, assim, uma vez que você peca, você abre uma janela de oportunidades para outros males. Sabe aquele papo lá que eu não concordo, tá, gente? Não concordo, mas vou usar isso. Que uma droga leva a outra. Comecei com um cigarro, hoje o cara tá cracudo lá, morrendo. Né? Então, mas isso no pecado, isso é real. E todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com uma brecha para o mal, com a inclinação. Sabe um carro
O meu carro está assim ultimamente. No Nordeste a gente chama de penso. Eu não sei como que aqui chama. Não sei. Ele está desalinhado. Se você deixar ele solto, ele vai pender para um lado. Né? Então, todos nós nascemos com essa tendência ao mal. Então, todo mundo nasce. Eu assisti um filme recentemente, indico, né, Farius, na Prime Videos, onde ele fala que, e aí é a história de um demônio. E aí ele fala assim, que desde pequenininho ele começa a fazer coisas para que as pessoas não percebam que ele está ali. Principalmente um dos focos é fazer com que Deus não exista, ou também o diabo mesmo não exista, que o mal não exista, mas ela vai colocando algumas situações para que a pessoa sempre escolha o caminho errado, mesmo ele com cara de certo, mesmo ele bonitinho, fofinho, mas ainda assim ela está abrindo brecha. Com certeza não é a primeira e nem a segunda vez, e é por isso que o protestantismo, ou o cristianismo, fala muito sobre relacionamento. Como a gente diz, cara, porque claro que esse termo é distorcido. Cara, não sai transando com todo mundo. Cara, tenta só transar depois do casamento. Se cuida. Cara, tenta conservar a tua vida. Por quê? E aí eu acho que você vai concordar que a Umbanda tem isso, chama isso de troca de energias. Você vai sair trocando energias por aí. Você traz para você muita coisa ruim da outra pessoa. E chega um momento que você não consegue mais voltar. Chega um momento que você não consegue voltar. Paulo, ele diz o seguinte, tem um cara que é perverso. Isso só acontece uma vez. E Paulo entrega a vida dele. O cara é um maluco. O cara é um doente. E aí Paulo entrega a vida dele ao diabo, né? Para que o diabo pudesse fazer atrocidades com ele. Por quê? Para que o corpo perecesse, mas que o espírito, de alguma forma, Deus pudesse salvar. Então, assim, no final, ainda assim leva a um caminho do bom. Ainda assim, no final, Deus é bom. Mas também é responsabilidade. Agora, mas por que a pessoa no meio do caminho não se converteu? Cara, a natureza está gritando sobre o Evangelho. Existe todo mundo falando sobre amor. O Cristo diz assim, eu sou o amor encarnado. Ele está gritando por aí. As pessoas não querem. As pessoas não querem saber. Então elas são capturadas. Muitas vezes elas são capturadas e libertas. Porque essas pessoas ainda conseguem se libertar. Ela de alguma forma descobre que alguém fez, aí ela faz outra coisa para poder quebrar. E muitas vezes isso é quebrado com o Evangelho. Qualquer pessoa que está diante do Evangelho, essas coisas não funcionam. Não vai funcionar. Isso que eu ia perguntar. Então você acredita que, no caso, se a pessoa está tendo aquilo que é dito como uma vida reta, não importa o que aconteça, Deus vai estar blindando ela? Blindando não. Blindando não. Mas aí é uma questão complicada, porque aí a gente pode da graça. Porque não tem a ver com o mérito da pessoa estar vivendo isso, algo correto. O mérito não é da pessoa, é do Deus da pessoa. Porque automaticamente, ao estarmos vivendo com aquele que é soberano e tem todo o poder, o onipotente, a feitiçaria, boa base, né? Isso aí é poeira, isso aí é pó de giz, isso aí é tal. Não é nem talco, o talco faz espirrar, já não faz. Não tem espaço para atuar. É que nem você pegar o Mike Tyson, a sua melhor forma, e colocar a minha sobrinha de 12 anos para boxear com o Mike Tyson. Ou o Bambam. O Bambam com o Popó. Então, não tem a ver com o meu mérito de eu estou andando reto, então Deus vai me proteger. Não é uma relação animista de troca. Não é. É uma relação de amor. Inclusive, a minha pergunta entraria um pouco nisso. Quando você poderia eu iria entrar nisso. Mas só um ponto em cima disso, que talvez a minha resposta deu esse entender. Quando você vai para o Evangelho, você está fazendo o seguinte, ó. Aqui são a minha vida. E eu cuido da minha vida. Quando você vai para o Evangelho, você está dizendo assim, aqui está a minha vida. Jesus, cuida da minha vida. Você vai continuar errando, porque o sol nasce para todos, também a chuva cai para todos. Cai para quem é bom e para quem é ruim. Cai sobre o ladrão, mas também cai sobre quem não é, para quem é honesto. Como o sol também nasce para todos, ele não escolhe. Agora, essas coisas que pode de alguma forma te prejudicar a esse nível, aí
problema aqui, esse problema já não é meu, Uhum. é de Cristo. Então, eu estou dizendo assim, ó, tá nas tuas mãos, amigo. Então, quando ele tenta algo contra você, esbarra no Cristo. E não é, eu posso ter cometido um pecado hoje de manhã, às 9h30, e o cara fez uma feitiçaria contra mim às 9h45. Então vai pegar porque eu pequei. Não, porque não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Você pode até bater o cara, a sua vida está protegida. A sua vida está protegida pelo Cristo. Então, isso responde? Ah, mas eu já vi alguém que morreu de acidente de carro e era crente. Vai ter vários. Mas aí ele tá agraciado e ele volta do Pai. Então, cara, tá no Evangelho, levantar até morrer. Paulo fala sobre isso. O viver para mim é Cristo. E morrer? Não, morrer é lucro. E não é um papo para a gente incentivar situações, não dá para falar essa palavra aqui, mas situações em tirar a própria vida. Mas é uma palavra para falar, olha, a vida é Cristo e essa vida é abundante. E se acontecer do óbito, cara, é lucro. Eu vou, para se estender, né? A gente tem que cuidar do horário, até por causa do seu compromisso. Não vou usar esse tipo. Vai, entra na. Ah, tá. Por que Deus fez pessoas? Não era exatamente essa a pergunta, mas também acho que dá para incrementar, né? O fato de porque ele teve a necessidade de criar a gente e ainda, na verdade, a pergunta veio por que ele teve a necessidade de criar seres em que iam passar por tudo isso. Mas dá para resumir, então, por que ele teve a necessidade de criar as pessoas. Dá para resumir, mas porque a implicação de tudo, o fundo de tudo vai ser o mesmo, né? É uma pergunta interessante. Quando a gente fala em Deus ter necessidade, a gente está usando uma linguagem antropomórfica. Para quem não sabe o que é antropomorfismo, né? É a coisa de você olhar para uma situação, para um animal, e dar a ele, projetar nele aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive. Para Deus, a linguagem antropomórfica ajuda a gente a entender Deus, mas Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não é ser humano. Jesus é, né? Mas Deus não. Então, logo ele não tem necessidades. Oi? Logo ele não tem necessidades. Logo ele não tem necessidades. Mas eu vou usar uma linguagem antropomórfica mesmo assim. Tá? Por que Deus tem necessidade de criar pessoas sabendo que elas vão passar por tudo isso? Deus porque já pode, até porque por essa visão antropomórfica, desculpa te cortar, não. Mas tem que senão pode cair no sadismo novamente, né? Pode cair no sadismo novamente. Mesmo porque quando a gente fala em necessidades, projetamos para Deus, a gente, quando percebe isso na gente, a gente fala, pois, mas isso aí é sadismo. Mas projetar isso para Deus é inaplicável, porque Deus é Deus, nós não somos Deus. Apesar de Deus ter sentimentos, ele diz, talvez até isso seja antropomorfismo, mas não vamos entrar nessa questão. É uma forma de fazer com que a gente entenda. É Deus se colocando na nossa pele. Isso. Deus ele tem esse hábito, né? Tem. Tanto que em Jesus é isso, né? Ele se coloca na nossa visão para que a gente possa entender. É o pai abaixando para falar com a criança na mesma altura. Mas Deus tem a necessidade de criar pessoas, mesmo sabendo que vai passar por tudo isso, por uma questão muito simples. Deus, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E eu acho legal essa ideia de Deus é amor. Deus tem amor ou Deus é amor? Deus é, em essência, ele é. Eu te amo, que lindo amor. O que é o amor? É Deus. A revelação nos diz que ele é o amor. O amor encarnado. O amor encarnado em Cristo. A essência de Deus é o amor. E como amor, a gente pode observar que isso é muito coerente quando você fala de um Deus que existe em três, na Trindade. Essa coisa louca. Ele é um? Ele é um. Então ele não é três. Não, ele é três. Não, mas não dá. Se ele é um, ele é três. Se ele é três, não tem como. Né? Ou ele é três, ou ele é um. Não, ele é três, ele é um. Mas como? Não sei. Se eu pudesse explicar Deus, sei lá, eu estava rico. Ou ele não seria Deus. Explica Deus. Mas aí não é Deus. Logo que ele é explicado, já deixa de ser Deus. Não, explica esse negócio. Mano, se você conseguir explicar Deus, ou não é Deus, ou você transcendeu demais. Aí a gente não está sabendo. Tá?
Mas é legal quando fala que Deus é amor e você pensa em um Deus triuno. Triuno. Por que é legal? Porque amor é algo que se vive para o outro. Então, um Deus que se relaciona em três pessoas, cara, é a concepção perfeita de relacionamento amoroso. O pai que ama o filho, que ama o espírito, que um serve o outro, que vive pelo outro na eternidade. E a necessidade, antropomorficamente falando, de Deus criar pessoas sabendo como passar por tudo isso, tem a ver com essa vontade, novamente antropomorficamente falando, de se relacionar, de expandir, de compartilhar o amor. Tá? Mas ele sabia que ia dar ruim. Ele sabia que a gente ia se rebelar. Ele sabia que a gente iria partir para uma independência da dependência que tínhamos dele. É por isso que ele elabora um plano de justificação, todo plano de salvação, você já deve ter ouvido por aí em algum lugar, mas ele fala, olha, eu sou amor, mas eu também sou justiça, porque a justiça trabalha para o amor. E quando o homem, a mulher, quando a humanidade, eles começarem a serem injustos, vai precisar de que a justiça seja feita, que esse pecado seja punido. E aí Jesus fala, deixa comigo, então eu vou assumir a punição desse pecado, em nome de toda a humanidade. E, cara, isso, eu acho que, não sei se dá para ver, mas eu estou euriçado de arrepio, porque isso é amor. É olhar para nós, nós somos porqueira, mas eu te amo. Isso vai responder a tua pergunta no que ele fala sobre a punição. Porque essa punição que o homem receberia, quem recebe é a cruz de Cristo. Bom, ou o Cristo na cruz. Ou Cristo na cruz. Porque aí, vamos dizer, o homem vive 80, 90 anos perto da eternidade sem nada. E respondendo certa vez em análise, meu terapeuta falou o seguinte: eu estava passando por um momento de dor, um momento de tristeza profunda, tal, e eu falando, cara, por que eu tenho que passar por isso? Né? E aí ele falou assim, Pedro, daqui a 20 anos, esses 2 anos que você passou em sofrimento, você vai dar risada. Então, 90 anos que a gente viva perto da eternidade que teremos com Cristo, também vamos dar risada. A gente vai dizer, cara, que cabeção a gente era lá na Terra. E isso ainda numa visão, né, cristã que vocês têm de não ter a reencarnação, né, que daí se for parar para uma perspectiva umbandista, aí a gente não acredita. A gente não acredita que vamos passar por isso várias vezes, né, até quebrar o ciclo de Sansara, que nem já é mais na linhagem védica, não tanto umbandista. Mas eu entendo a perspectiva, mas ela ainda bate num teto, assim, pra mim, sabe? Porque daí eu vejo que fica ali até uma verborragia, que a gente fica ovo a galinha, porque daí ia voltar assim, não, beleza, mas eu entendo que isso é porque Deus é amor, porque Ele quer compartilhar, e inclusive isso volta num aprendizado que eu vi uma vez, justamente do hinduísmo, explicando o que é o amor, porque a gente tem muito essa confusão do amor romântico com o amor transcendental, esse amor fraterno, né? E que muitas vezes amar é estar distante. Não necessariamente amar é o tempo todo eu estar, tipo, abraçando, dizendo, assim, não. Porque às vezes uma prova de amor também é deixar a pessoa se virar. Eu gosto tanto dela que eu entendi que eu não posso ficar o tempo todo dando tudo de mão beijada, senão ela vai bater os pés no talco. Às vezes é preciso que a pessoa entenda como coloca, né? Então, eu acho que o amor ele tem diversas facetas de como a gente interpretar. Mas ainda volta para mim, assim, e ainda fico, assim, explica um pouco mais, e me dá um pouco mais de paz de espírito, e não que eu vou sair daqui sem estar em paz. Mas ainda volta no ponto, tá? Mas isso ainda chega na questão de, beleza, mas e por quê? Porque ainda assim querer mostrar esse amor? Por que querer compartilhar esse amor? Por que querer tudo isso? Porque se você é Deus e você é a figura máxima, levando do ponto de vista que eu acredito que Deus seja perfeito, ainda me parece uma coisa muito difícil de entender com a necessidade de um ser perfeito, criar criaturas imperfeitas para que elas de alguma forma caminhem por meio do sofrimento e da dor
buscando a perfeição inatingível. Nossa, isso daria muito pano para manga ainda, mas Deus não nos criou imperfeitos. Esse é o ponto. Deus nos criou Perfeito. perfeitos. E Aí não o que foi a escolha nossa. Exato. Eu que escolhi ser imperfeito. Mas ele deu a opção de você escolher. Mas aí a gente volta no que você falou, a gente vai ficar nesse Entendi. modelo. Sim, Mas ele deu a. Tá, mas aí. De novo, eu não cheguei a concluir a pergunta. Se eu pudesse manter a minha namorada, né? Se você aí pudesse manter o seu namorado, sua namorada com a poçãozinha a cada 3 meses, você faria? Né? Não Não faria. Se deu pervertido. um pervertido, um louco. Né? Mas em algum momento, talvez até o pervertido, ele fala assim, putz, eu queria que ela me amasse de verdade. No fundo é uma falta de amor, né? No fundo, entendeu? É uma falta de amor. A pessoa quer ser amada desesperadamente. Deus é tão autossuficiente que ele não tem a necessidade, mas ele gosta de saber que ele é amado, porque a pessoa escolheu amá-lo. Então, ele dá essa liberdade. E aí a gente fala, tá, mas eu acho que dar liberdade é ser sádico. Tá, mas esse sadismo não existe e tal. Para ele não cair no fascismo espiritual, ele tem que dar liberdade. E aí a gente vai ficar jogando para os dois campos. Não, mas até essa própria fala, né? De Deus gosta de saber que ele é amado. Tipo. Antropomorfismo. E sem contar o seguinte, mas esse gosta de ser amado também é uma necessidade humana nossa. Sim. Nós temos a necessidade de amar a Deus de forma voluntária e de saber que ele se agrada disso. Uhum. Essa questão de amar a Deus de forma voluntária e saber que ele se agrada disso é uma necessidade minha, não Deus. Uhum. E, de novo, é um ser que quer estar ali. Eu gosto de usar a paternidade porque eu acho que é uma oportunidade muito boa. Você vai criando, né, o teu filho. Você vai educando aquela criança. E aí chega um momento que você vai deixar ela ir. Que a gente criou a criança para o mundo, né? Aí chega um momento que ele diz, então, pronto, agora você manda na sua vida. E ela vai dizer assim, ok, eu posso escolher, eu posso ir, mas eu quero seguir os princípios do meu pai ou da minha mãe. Cara, você não está forçando, você não está deixando, cara, você só está instruindo. Quando ela cresce, ela vai seguir o mesmo princípio. O texto, né, que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando ela crescer não se desviará dela. Muita gente só leva esse texto para a parte de fé. Mas qualquer fé, se você leva a criança a vida inteira para um templo budista, quando ela crescer e diz assim, pode seguir o que você quiser, ela vai para vários lugares, mas ela vai voltar para lá, para os princípios dela, para aquele lá. E a criança tem que ter no terreno de Umbanda. Depois solta ela no mundo. Ela vai girar e vai dizer assim. Lembrança afetiva, né? Cara, que massa, né? Era aquela época. Eu vou voltar para lá. Então, é por esse caminho que acontece essa liberdade que Deus nos dá e, ao mesmo tempo, a necessidade da gente entender que Ele se alegra em nos amar. A gente não tem como objetivo aqui, a gente tem como objetivo nessa playlist dar a oportunidade das pessoas perguntarem o que quiserem. Mas a gente não tem a pretensão de que a pessoa saia daqui satisfeita, mas pelo menos sabendo mais. Sair daqui a gente vai batizar o que ali? No gravou. Aqui por as pessoas, só um pouquinho, igual na igreja católica. Mas, bom, cara, você tá feliz, tá, porque eu sei que você tem um compromisso agora. Sim. O que você achou da experiência de sentar aqui e perguntar, metralhar a gente? Eu achei horrível. Sair com mais dúvida que a resposta. Não, brincadeira, eu gostei bastante. Eu acho que o que vocês propuseram, a proposta, de fato foi atendida, que é abrir um espaço de diálogo, né? Eu me senti confortável para trazer as perguntas. Já vou dizer aqui, ó, deixar a sementinha plantada, que eu adoraria voltar. Porque tem muitas outras perguntas assim que eu não cheguei ainda a fazer, até só para deixar aqui no ar, tá? Desde a questão de como o protestantismo vê a maçonaria,
ver a questão do livro de Enoque, como ver Adoro o livro de Enoque. como ver a questão do sofrimento, como ver a questão dos apóstolos, como ver, enfim, várias coisas do Antigo e do Velho Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, do próprio Apocalipse, enfim, são muitas questões assim que me passam, mas independente de todas as outras que ficaram ainda com a ponta aberta para eu perguntar em uma outra oportunidade, uma coisa que eu vejo assim que ressoa bastante em mim no final agora da nossa conversa é que, independente de ovo ou galinha na questão teológica, eu acho que tudo isso é uma forma de, humanamente, a gente conseguir entender um pouco melhor do que é Deus, né? Verdade. Porque talvez a complexidade dele, talvez não, né? Com certeza, a complexidade dele seja tão grande, tão grande, tão grande, que nem se a gente utilizasse 100% do cérebro do Einstein, a gente ia conseguir entender. Concordo. Então, independente do porquê tudo isso, né? Talvez seja justamente para que a gente possa, dentro da nossa... como é que é o nome? Quando você entende que você é pequeno, da nossa insignificância, a gente conseguir chegar um pouquinho perto da magnitude de tudo que ele é, né? Então, obrigado. Gostei muito de estar aqui com vocês. A gente agradece. Olha, e você que tá aí, se você chegou até aqui, é porque eu acho que você gostou. Então, deixa aí a sua curtida, coloque seus comentários, se inscreva no canal. E não esquece que embaixo, no canto da tela, tem um QR Code, onde você pode fazer uma contribuição para o nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo e melhorar a qualidade da nossa imagem, som e ambiente para vocês. Beleza? E, de repente, se você quer participar desse quadro, dessa playlist, cara, coloque aí nos comentários, principalmente se for de Curitiba ou região metropolitana. Vai ser um prazer te receber aqui, assim como foi um prazer te receber aqui, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado, foi massa. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até.